Nós estamos recebendo aqui hoje com muita alegria o pastor Antônio e a sua esposa, são os nossos pastores lá na Lagoinha Ravena. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Será que vocês podem aplaudir o Senhor pela vida desses pastores abençoados? A casa é de vocês, sintam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Filipenses, capítulo de número 1. Pode ser melhor em nome de Jesus. Filipenses, capítulo de número 1. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor há de falar conosco de forma maravilhosa nessa manhã, como já tem falado. Diz assim a palavra de Deus, verso de número 3 em diante: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Pai, esta é a tua palavra. Que nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a carta aos Filipenses, escrita por Paulo, por volta de 53 a 58 antes de Cristo, quando o mesmo estava preso em Roma, você consegue entender que o objetivo de Paulo é nada mais, nada menos, ao escrever à igreja de Filipos, é elogiar os filipenses por sua fé em Cristo Jesus e por apoiar o Evangelho de Cristo naquela cidade. Paulo, ele decide escrever aos filipenses de forma bem objetiva, de forma clara, elogiando-os por apoiar o Evangelho naquela cidade. Paulo decide escrever para poder injetar um ânimo no coração daqueles homens e mulheres de Filipos. Paulo os ajuda a cada dia mais a centralizar a vida deles em Cristo Jesus e a estarem contentes em toda situação, a serem fortes em oração e imitar com alegria o exemplo de Cristo Jesus. Porque não diferente, querido, a igreja de Filipos, por ser uma igreja relevante, uma igreja saudável, uma igreja de exemplo de fé, não era uma igreja que estava isenta de problemas, de adversidades, de angústia, de sofrimento, de lágrimas, de percas e tantas outras mazelas que a vida oferece. Mas Paulo decide escrever para poder animá-los, para poder centralizar a vida deles em Cristo Jesus e fazer com que eles possam caminhar com a alegria da salvação em toda a situação, assim como Paulo caminhava. Você percebe ao longo da história, através da vida de Paulo, que ele enfrentou diversas situações,
diversos momentos que cooperavam, que contribuíam para que ele pudesse desistir de servir o Evangelho, de servir a Cristo Jesus, mas ele fez do sofrimento um ânimo, um antídoto para cada dia mais anunciar o amor de Deus. E essa é a ideia de Paulo ao escrever a carta aos Filipos, de poder encorajá-los, porque Paulo está observando de forma atenta que a atitude, o exemplo deles tem sido um exemplo extraordinário, tem causado um impacto nas regiões vizinhas. Então Paulo decide escrever com o propósito de animá-los a permanecer com um exemplo, de poder permanecerem alegres, felizes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós não podemos permitir com que as mazelas, nós não podemos permitir com que as circunstâncias venham ditar a nossa caminhada com Cristo, o nosso relacionamento, a nossa autoestima com Cristo. Nós precisamos entender, na alegria ou na tristeza, nós precisamos ser gratos a Deus, precisamos continuar sendo fiel a Deus, precisamos continuar perseverando nos caminhos do Senhor, precisamos continuar falando do amor do Senhor, precisamos continuar expondo as Escrituras, precisamos continuar fazendo aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Nós precisamos ter esse entendimento, porque o propósito do apóstolo Paulo ao escrever essa carta era incentivar a igreja de Filipos a se alegrar, era mostrar para eles que mesmo preso ele se alegrava, mesmo correndo perigo ele se alegrava, mesmo passando fome ele se alegrava, mesmo enfermo ele se alegrava, mesmo correndo perigo de morte ele se alegrava, porque ele sabia que o morrer para ele era lucro, porque ele sabia que a vida dele, o futuro dele não estava aqui, mas estava na eternidade. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos, nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos ter essa clareza fundamentada no nosso coração, porque a Bíblia diz que os sofrimentos presentes não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Nada do que eu passo em vida não se compara com aquilo que Deus tem preparado ou está preparando para mim na eternidade. Então eu não posso permitir com que o meu coração desfaleça no meio da angústia, no meio da tristeza, no meio das lágrimas, no meio da pobreza. Eu preciso entender, a Bíblia me motiva, a Bíblia me orienta que eu preciso nessa hora, na hora dos problemas, das lutas, eu preciso trazer na memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança, meu irmão? O que me dá esperança? O que me dá esperança é que quando eu olho para a palavra, eu vejo que Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram confrontados, quando foram ali diante do rei Nabucodonosor, chegando diante deles e falando: olha, se vocês não me adorarem, se vocês não prostrarem diante da minha estátua, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo, e eu quero ver o Deus de vocês, se Ele vai livrá-los. Eles olham e dizem assim: olha, se o nosso Deus não nos livrar, para nós não importa, nós continuaremos fiel, nós continuaremos adorando, nós continuaremos a celebrar, nós continuaremos sorrindo, porque nós entendemos que o morrer com Cristo é lucro. Por isso não vai ser o teu decreto que vai mudar o nosso princípio, porque nós vamos continuar sendo fiel. E a Bíblia diz que Deus os livra dentro da fornalha de fogo, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Então nós precisamos ter esse entendimento, mas quando nós olhamos para o verso 9, 10 e 11, nós vamos conseguir entender algo precioso. Vai dizer assim, ó: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã, porque se eu e você pararmos para poder analisar, nós vamos perceber que ao mesmo tempo que Paulo incentiva aquela igreja,
a permanecer com o coração alegre, a permanecer com o coração firme, ao mesmo tempo que Paulo incentiva aquela igreja a ser fiel ao Senhor, a honrar o Senhor na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Paulo também traz uma direção, mostrando que o amor precisa fazer parte da vida deles. Paulo vai mostrar isso. Paulo vai dizer: olha, a fé de vocês, ela é inspiradora. A forma como vocês receberam o evangelho em Filipos é inspirador. Vocês são exemplo para várias regiões. A forma como vocês apoiam o evangelho é inspirador, mas precisa fazer parte da vida de vocês o amor. E Paulo fala que por essa razão ele ora para que eles possam crescer a cada dia mais em amor, que eles não venham ser individualistas, egoístas, pensando no seu próprio umbigo, pensando em si mesmo, no seu próprio celeiro, mas entender que há uma direção de Deus para as nossas vidas, e ele vai falar qual é essa direção, é acerca do amor. Nós precisamos ter essa compreensão também nessa manhã, e entender que não basta eu ter fé, não basta eu permanecer fiel, não basta eu anunciar o amor de Deus, não basta eu perseverar no meio da tribulação, não basta eu entender que o morrer para mim é lucro, mas eu preciso ter amor no meu coração. Porque quando eu olho para a palavra em Mateus capítulo de número 24 e verso de número 12 e 13, vai dizer algo precioso, e se você puder acompanhar comigo nessa manhã, será de suma importância. Mateus capítulo de número 24 e verso de número 12 e 13, vai dizer as seguintes palavras: e por se multiplicar o pecado, por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está dizendo aos judeus que, devido ao pecado se multiplicar, o amor de muitos iriam esfriar, mas eles precisavam perseverar na doutrina, buscar cada dia amar, buscar cada dia mais fazer das verdades bíblicas uma realidade na vida deles. Jesus está dizendo: olha, vocês precisam estar atentos, porque a tendência é que o pecado se multiplique a cada dia mais, e diante desta condição, diante dessa situação, o amor de muitos irão esfriar. Mas vocês não podem se corromper, vocês precisam perseverar, porque afinal vocês são sal, vocês são luz no meio das trevas, vocês foram escolhidos. Então vocês não podem permitir se corromper, porque quando nós olhamos para a palavra, Colossenses capítulo de número 3, se você puder ir lá comigo em nome de Jesus, Colossenses capítulo de número 3 e verso de número 14 e 15, vai dizer algo precioso: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo de toda a perfeição. Acima de todas essas coisas, assim das virtudes, olha o versículo 12, vamos lá para você entender: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ele está falando acima de tudo isso. O amor, ele vem em primeiro lugar, porque ele é o vínculo da perfeição. Então, uma igreja que deseja morar com Jesus no céu, uma igreja que entendeu que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela precisa cada dia mais buscar, não somente ser um exemplo de fé, não somente ser um exemplo de perseverança, mas também ser um exemplo de amor. Ela precisa fazer do amor uma realidade, porque o amor não é uma opção, é uma escolha. É uma decisão. Nós entendemos isso pela palavra.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele escolheu amar o mundo, mesmo com todos os pecados, mesmo com todas as falhas, Ele escolheu amar eu, escolheu amar você, e diante disso, Ele enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, tudo por amor a mim e a você. E Jesus está falando: ei, se você compreende a dimensão desse amor, você compreende que você não pode ser um exemplo somente em fé, em perseverança, mas você precisa ser um exemplo em amor. Porque quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia vai dizer, Filipenses capítulo de número 2 e verso de número 1 em diante, olha só para você ver o que diz a palavra de Deus aí. Filipenses capítulo 2 e verso de número 1 em diante vai dizer: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é de todos os outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual é o sentimento de Cristo Jesus? Qual é o sentimento que o levou a suportar os cravos nas suas mãos? Qual é o sentimento que o levou a suportar aquele fardo que não era dele na cruz do Calvário? Qual é o sentimento que o levou a morrer no meu e no seu lugar, meu irmão? É o amor. Porque quando você olha para a etimologia da palavra amor, você vai entender que é forte afeição por outra pessoa. Mas é uma realidade, infelizmente, nos nossos dias, que às vezes tem irmãos que foram salvos em Cristo Jesus, se assim eu posso dizer, que não conversa com outro irmão, que tem raiva do outro irmão, que tem birra do outro irmão. E isso nós não podemos permitir. Isso nós não podemos deixar entrar no nosso coração, porque afinal nós somos imagem e semelhança de Deus, porque afinal nós somos a igreja de Jesus, nós somos o espelho. A Bíblia diz que a humanidade lá fora está aguardando de forma ansiosa a manifestação dos filhos de Deus, mas de repente os filhos de Deus saem lá fora, e o vizinho começa a olhar para mim, olhar para você e entender: olha, ele diz ser crente, ele diz ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, mas tem raiva do fulano, vive falando mal do ciclano, vive desejando que o ciclano tenha uma vida de desgraça. Mas nós não podemos permitir com que isso entre no nosso coração, porque primeiro, o amor é um mandamento, e Paulo está mostrando isso para a igreja de Filipos. Vocês não podem ser exemplos somente de fé, de perseverança, vocês precisam ser exemplos de amor também, porque o amor é mandamento. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 22 e versículo de número 37 em diante, vai dizer algo precioso para mim e para você, e nós precisamos compreender essa realidade, porque a Bíblia diz: se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiser. Às vezes nós não recebemos porque a palavra não está fazendo parte da nossa vida, ou só a metade dela que faz parte. Nós queremos pegar só a parte boa, e não aquilo que confronta a nossa carne. E a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo de número 22 e verso de número 37 ao 39, vai dizer o seguinte, olha só, verso 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, odiarás o teu irmão. É isso, irmãos? É isso, queridos? A minha ajuda aqui nessa manhã é isso, irmãos?
Não, ele vai dizer, o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu nunca vou conseguir amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo. Como que eu vou dizer que eu sou filho de Deus, se Ele me orienta, se Ele me direciona a amar o próximo, e às vezes o próximo está do nosso lado, gritando por socorro, e nós negligenciamos, olhamos para frente e pensamos da seguinte forma: na minha casa tem Danone, tem televisão, tem internet, a minha casa tem isso, tem aquilo, para mim está bem. Olha, se você está passando por dificuldade, meu irmão, levanta, arregaça as mangas da camisa e vai para cima, porque eu não posso fazer nada por você não. Não é esse o propósito de Deus. A Bíblia vai dizer para mim e para você, Mateus capítulo 5, verso de número 44, olha só o que diz a palavra de Deus nessa manhã, para o meu e para o teu coração, porque daqui a pouquinho nós iremos participar da Santa Ceia, e a Bíblia vai dizer algo precioso, vai dizer assim, Mateus capítulo 5, verso de número 44, vai dizer assim, eu porém, quem está dizendo? Jesus. E ele está falando para quem? Para os judeus, para a igreja dele. Ele está dizendo, eu porém vos digo, amai os vossos amigos. É isso, irmãos? Ele está dizendo o quê? Amai os vossos inimigos, aquele que te ofendeu, aquele que falou mal de você, ora por ele, pede para Deus converter o coração dele, pede para o Espírito Santo convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Não é agir com vingança, não. Não é agir com vingança, mas é agir com amor, porque o amor é um mandamento. É por isso que Paulo está orientando a igreja de Filipos. É por isso que o Espírito Santo está trazendo uma direção para o meu e para o teu coração nessa manhã, porque afinal, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos tem esfriado, mas o meu, o seu não, meu irmão. O nosso amor vai aumentar de glória em glória, porque o nosso Deus, Ele é fiel, porque Paulo está dizendo, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia da sua vinda. Aí vai continuar dizendo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. E o filho, ele tem direito àquilo que o pai tem. Então, para eu desfrutar daquilo que o meu pai tem, para você desfrutar daquilo que o teu pai tem, você precisa agir conforme a palavra ou a direção do teu pai. E o teu pai nessa manhã, porque afinal não tem nada a ver comigo, não são palavras minhas, mas o teu pai está direcionando o teu coração, dizendo da seguinte forma, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Teu pai está falando, ei, tira essa sujeira do teu coração, tira essa raiz de amargura do teu coração, tira esse sentimento do teu coração, porque ele te impede de receber aquilo que o teu pai tem. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não permita com que a raiz de amargura interrompa a sua bênção, porque quando eu olho para a palavra, eu consigo perceber que o amor, ele não é somente um mandamento, mas ele também é a perfeição. É Ele que me faz a cada dia mais me tornar parecido com Jesus. É Ele que me faz a cada dia mais fazer com que as pessoas lá de fora possam ver a glória de Deus na nossa vida. Olha para você ver o que diz em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Olha para você ver, uma igreja completamente abençoada, rica em dons, uma igreja que aparentemente, aos olhos humanos, não faltava nada, mas quando você olhava com os olhos espirituais, você conseguia compreender que faltava o principal, que era o amor. Olha o que diz para você ver, 1 Coríntios capítulo 13,
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que você tenha dons de línguas, ainda que você fale a língua dos anjos, mas você precisa ter amor, irmão, porque afinal, você é filho, você não é bastardo, você não foi adotado, você não é um estrangeiro, você tem a identidade de filho. Aí ele continua dizendo vai continuar dizendo o verso de número 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar um monte, se não tiver amor, nada serei. Aí o verso de número 3: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufuna, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não exaspera, não se resente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo não está dizendo para aquela igreja: ei, ser exemplo de fé é fácil, mas o que vocês precisam é ser exemplo de amor, porque o amor ele tudo suporta, o amor ele tudo sofre, o amor ele tudo espera, o amor não se acaba, o amor faz o milagre acontecer, o amor é a perfeição de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter esse entendimento nessa manhã, porque afinal, quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver Paulo advertindo a própria igreja de Corinto da seguinte forma: ei, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E é por essa razão que existem muitas pessoas no meio de vocês fracas e doentes, porque não discernem o corpo de Cristo, estão invertendo os valores e princípios. E não é esse o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é alinhar o nosso coração com o coração do Pai, e o coração do Pai transborda de amor, e é esse o desejo dele para mim e para você, que venhamos transbordar de amor, que venhamos ser sal, que venhamos ser luz, para que as bênçãos dele possam nos enriquecer, porque afinal ela não causa dor. Deus é o mais interessado em ver você abençoado, comendo o melhor dessa terra. Mas se você não entende os princípios e distorce os valores, nunca seremos capazes de desfrutar das suas bênçãos, porque o amor, ele é perfeito, o amor é o vínculo da perfeição, porque é impossível conhecer a Deus se não houver amor. Eu conheço a Deus, eu conheço as Escrituras, eu tenho experiência com Deus, mas não ama. Então você não conheceu Deus de verdade, porque aquele que conhece a Deus, ele ama. A Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo de número 4, e verso de número 7 em diante, lá na primeira epístola de João, capítulo de número 4, e verso de número 7 em diante, vai dizer: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aí ele vai continuar dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas
em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amarmos uns aos outros. Não é uma opção, é um dever, é uma atitude, é uma escolha. Nós precisamos entender essa realidade nessa noite, porque às vezes você senta do lado do irmão, mas não conversa com ele, porque às vezes o irmão te ofendeu com uma palavra e você cria raiva dele, e isso não procede de Deus, porque o amor, ele é constrangedor. 1 João capítulo 4, no próprio capítulo 4, verso de número 19, vai dizer: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ah, pastor, eu amo meu irmão, mas eu amo a Deus, mas aquele irmão lá da minha rua, não vou com a cara dele. Meu irmão, você está agindo errado, você está vivendo de forma errada, porque a Bíblia nos ensina que Deus é amor. Se Ele é amor e nos perdoou a multidão dos nossos pecados, quem somos nós para não perdoar aquele a quem nos ofendeu? Nós precisamos ter esse entendimento, porque o amor gera perdão. O amor gera perdão. Provérbios capítulo de número 10 e verso de número 12. Nós já estamos terminando em nome de Jesus, mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Provérbios capítulo de número 10 e verso de número 12. Ontem o pastor Rodinei me mandou uma mensagem 1h30 da manhã, falou: filho, apareceu um compromisso para mim aqui agora, e eu não vou poder estar na igreja de manhã, vai lá, abençoa aquele povo. Eu falei: meu Deus, e agora? Fui dormir quase 3h30 da manhã, preocupado, falando: Senhor da glória, o que eu vou falar? E o Senhor trouxe no meu coração: fala sobre o amor, porque por se multiplicar o pecado, o amor de muitos tem esfriado. Eu quero a minha igreja com um coração igual ao meu, eu quero derramar do melhor sobre a vida da minha igreja, mas se o coração deles não estiverem alinhado com o meu, eles nunca poderão desfrutar das minhas promessas. Provérbios capítulo de número 10 e verso de número 12, vai dizer algo precioso: o ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões, cobre o pecado. O ódio excita aquilo que não provém de Deus, mas o amor gera perdão. Por isso Deus está falando conosco: ei, não basta ser um exemplo de fé, precisa ser um exemplo de amor, e é isso que eu tenho para a vida de vocês. Você está entendendo isso nessa manhã, meu irmão? Não adianta. Paulo exorta a igreja de Corinto dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. João no deserto aponta o dedo para o povo e diz: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Não é para viver de aparência, capa de religiosidade. Eu não estou pregando santidade no nível de Jesus aqui não, mas eu estou pregando aqui para que nós possamos a cada dia mais não sermos convenientes com o pecado, mas buscarmos do Senhor a perfeição, o amor, para que nós possamos nos tornar parecidos com Ele. Porque a Bíblia vai dizer lá no próprio livro, volta lá em João capítulo de número 4, você vai ver o que a Bíblia vai dizer, porque o amor ele gera perdão, o amor gera milagres, o amor ele cobre a multidão de pecados, o amor é o vínculo da perfeição, o amor tudo pode, tudo acontece, querido. Vai dizer, capítulo 4 e verso de número 10, nisto se manifestou o amor de Deus em nós,
em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propriação dos nossos pecados. Se eu e você estamos aqui, é porque ele nos ama. É porque ele nos ama. Deus te ama, querido. Deus não te abandonou. Deus não desistiu de você. Deus não virou as costas para você. Deus não está punindo você. Deus não está castigando você. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: filho meu, eu te amo a ponto de dar o meu único filho para morrer no teu lugar, para que hoje você possa ter vida e vida com abundância. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Fica de pé no seu lugar, meu irmão. E eu quero nessa hora convidar você a olharmos para dentro de nós, porque os diáconos vão se posicionar para juntos participarmos da Santa Ceia do Senhor, para comermos do pão e bebermos do cálice. Mas esse momento é um momento propício para que eu possa olhar para dentro de mim e analisar eu mesmo. Senhor, como eu estou diante de Ti. Senhor, eu quero Te pedir perdão, porque muitas vezes, ao invés de expressar o amor, eu expressei o ódio. Senhor, eu quero pedir que o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra, ele possa completar em mim. Sabe por quê, querido? Porque o propósito de Deus nessa manhã é que possamos compreender o direcionamento dele, a fim de que possamos desfrutar. Não é isso que Paulo fala? Olha para você ver o que Paulo fala no verso de número 10. Para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor